Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo. A gente vai começar a tentar fazer esse terceiro vídeo aqui sobre o Stellarium e sobre algumas questões de astronomia. O tema do vídeo de hoje é o movimento anual do Sol, tá? Para quem viu o vídeo anterior, o vídeo 2, a gente falou sobre o movimento diário do Sol, visto do ponto de vista da Terra, né? E agora falar sobre o movimento anual do Sol, tá? Então, para entender bem esse vídeo, precisa ver o segundo, enfim, é uma sequência, né? Os vídeos não são aleatórios, mas vamos lá. Primeiro, começar por algumas fotos que o pessoal enviou para o blog. Eu separei aqui 5 fotos, que dá para a gente entender um pouco do que a gente vai conversar, tá? Primeiramente, essa foto aqui de 5 de abril, a foto do professor Rogério, 5 de abril, ele colocou o Sol nascendo aqui, ó. Então, para quem está vendo às 6h15 da manhã, o Sol nascendo lá, visto de Bragança Paulista. Repara nessas duas montanhas aqui que é importante, né? Então, o Sol está nascendo aqui exatamente no meio dessas duas montanhas no dia 5 de abril. Um mês depois, mais ou menos, então aqui, dia 9 de maio, então pouco mais de um mês depois, olha onde o Sol está nascendo. Agora às 6h57 da manhã. Lembra que dia 5 de abril ele estava nascendo aqui, ó, no meio das duas montanhas. E agora, um mês depois, ele está nascendo aqui, no ponto mais alto dessa montanha da esquerda aqui, né? E hoje, o professor Rogério mandou uma outra foto hoje, está lá publicada no blog também, 20 de maio. 20 de maio, olha onde o Sol está nascendo. Já no final da segunda montanha aqui, dessa montanha para a esquerda, né? Então ele nasceu no meio das duas montanhas, dia 5 de abril, depois dia 9 de maio em cima dessa montanha aqui, e agora dia 20 de maio já está saindo dessa montanha, nascendo mais para a esquerda ainda. Então repara que cada vez ele está nascendo mais para a esquerda. Agora vamos ver o Sol se pondo, tá? E eu vou pegar duas fotos que quem mandou foi a Heloísa do Segundo de Redes. Então essa primeira foto aqui, ela tirou dia 9 de abril, 5h24. Então olha, 9 de abril, o Sol estava se pondo ali, que é o Pico do Jaraguá, né? Todo mundo aí de Pirituba conhece. O Sol se pondo aqui no meio das duas antenas principais do Pico do Jaraguá. 9 de abril. Aí ontem ela mandou outra foto. Foto tirada dia 18 de maio, então mais de um mês depois. O Sol está se pondo aqui, ó. Repara que no começo de abril ele estava se pondo aqui, no meio das duas antenas. E agora ele está se pondo aqui, bem para a direita das antenas. O que a gente tem nessas duas... O que a gente pode comparar das fotos do professor Rogério e da Heloísa? Primeiro, o nascer do Sol está cada vez ficando mais para a esquerda, né? E o pôr do Sol está cada vez ficando mais para a direita. Vamos entender então por que tem essas diferenças do nascer e do pôr do Sol a cada dia, a cada mês, né? Eu vou usar alguns slides, porque eu acho que facilita aqui a interpretação. Então, primeiro, a gente viu no outro vídeo que o Sol nasce aqui próximo do leste, dá uma volta, vai lá em cima e se põe aqui próximo do oeste, tá? Dependendo da época do ano, mais para a direita, mais para a esquerda, enfim. O que acontece? Diariamente, o Sol nasce, vai subindo. Quando é por volta de meio-dia, ele está no ponto mais alto da trajetória. Depois ele vai descendo, se põe lá de tardezinha e por volta da meia-noite ele está no ponto mais não visível para esse observador, né? Ao longo do ano, o que acontece? Eu coloquei duas datas aqui, ó, 20 de março e 22 de setembro. Depois a gente vai entender por quê. Mas no dia 20 de março de 2020 e no dia 22 de setembro de 2020, o Sol nasce exatamente aqui no leste, no ponto cardial leste. Tá vendo aqui essa linha azul e a linha vermelha aqui, né? Então, ponto cardial leste. Por volta das 6 da manhã.
20 de março e 22 de setembro. Aí ele vai subindo, 7, 8, 9, 10, enfim, por volta do meio-dia está aqui. E por volta das 6 da tarde, ele se põe exatamente no oeste, nessas duas datas. Olha agora essa linha. 21 de dezembro deste ano, desse ano, né? O Sol vai nascer por volta das 5 da manhã, 6, 7, vai subindo, vai chegar aqui em cima por volta do meio-dia e vai descer e vai se pôr não às 6, mas às 7 da tarde. Então, repara que ele nasce mais cedo e se põe mais tarde. E ele faz um percurso bem maior, mais comprido, né, digamos assim, no céu. Tá? 21 de dezembro. Agora, o que acontece entre essas datas aqui? Março, setembro e dezembro, né? Em setembro, 22 de setembro, o Sol vai nascer no leste. No dia 23, 24 de setembro, ele vai vindo mais para a direita. Vai vindo um pouquinho mais para a direita, aí chega 20 de outubro, ele está aqui, 20 de novembro está aqui, e em dezembro chega no limite da direita. Aí ele começa a voltar. Janeiro, fevereiro, em março ele está aqui de novo, 20 de março, né? Então em março ele está aqui de novo. E aí vem março, abril, maio, em junho ele nasce no máximo para a esquerda aqui, 20 de junho, tá? É o limite desse ano que ele vai chegar na esquerda. Então repara, e enfim, né, em junho ele vem para cá, e depois julho, agosto, setembro ele está aqui de novo no leste. Então ele chega no máximo para a direita em dezembro, no máximo para a esquerda em junho. Então ele vem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho volta aqui de novo. Ok? Depois a gente vai olhar de novo aquelas fotos do Rogério e da Heloísa para entender melhor o que está acontecendo, né? Por fim, o que essas datas têm de especial? Essas duas, 20 de março e 22 de setembro, exatamente quando nasce no leste. Todos os outros dias do ano ele vai nascer próximo do leste, né? Ou mais para a direita ou mais para a esquerda. E vai se pôr aqui no oeste nessas duas datas e mais para lá e mais para cá também nas outras, né? 21 de dezembro, máximo para a direita, 20 de junho, máximo para a esquerda. Lembrando que a gente está chegando aí no 20 de junho, né? Então a gente vai ter aqui o menor percurso do Sol, nascendo já depois das 7 da manhã e se pondo antes das 5 da tarde, né? Então o menor percurso do Sol, dia claro, menor do ano, né? Agora no mês que vem. Tá? Enfim, o que tem de especial nessas datas? Março e setembro é justamente quando começa o outono em março e a primavera em setembro. Aqui em dezembro, 21 de dezembro, quando começa o verão, e 20 de junho, lá quando começa o inverno. Tá? Então a gente vai chamar os dois limites, para a direita e para a esquerda, de solstícios. Então, solstício de verão, solstício de inverno. E o ponto médio de equinócio. Equinócio de primavera e equinócio de outono. Tá? Algumas datas aqui para a gente comparar. 2018, 2019, 2020. O equinócio de outono, 20 de março, 20 de março, 20 de março, tem sido dia 20. O equinócio de primavera, 23 de setembro em 2018, 23 de setembro em 2019 e esse ano vai ser dia 22 de setembro. Solstício de verão, 21 de dezembro, 22 ano passado e vai ser 21 de dezembro de novo esse ano. O de inverno, 21, 21 e 20 de junho. Tá. Bom, vamos olhar agora para o Stellarium, como que a gente pode usar o Stellarium para analisar essas datas. Então, por exemplo, hoje, 20 de maio, eu vou voltar aqui para cedinho, 6 da manhã. Tá? Lembra que o professor Rogério mandou hoje uma foto lá de Bragança, não é tão distante aqui de São Paulo, então vou usar o meu endereço mesmo aqui. Ó, o Sol está nascendo, adiantar aqui um pouco o tempo. Próximo do leste, cadê o Sol? Aqui, opa. O Sol está aqui, para quem consegue enxergar aí. Vou colocar a grade azimutal, né, para a gente ver mais ou menos o ponto em que o Sol está nascendo. Vou voltar aqui no tempo. Opa.
Ó, o Sol está nascendo aqui nos 70 graus, mais ou menos, de azimuth, né? Entre o leste e o nordeste, tá? Se a gente volta na data aqui para abril, aquela primeira foto que o professor Rogério mandou era de 5 de abril. Então vamos voltar aqui, 5 de abril. O Sol estava nascendo, ó, vou voltar aqui um pouquinho no tempo para chegar ali no Sol nascendo. Por volta do 80 a 83 graus aqui. Um recurso importante aqui do Stellarium, para quem ainda não explorou, é você tirar a atmosfera, tá? A gente tinha mostrado na outra semana tirar a superfície, né? Eu posso tirar a superfície, o horizonte, né? Que é um horizonte fake, né? Simulado. E eu também posso tirar a atmosfera aqui embaixo, né? Então, como seria o céu sem atmosfera? Então, o Sol está nascendo aqui. Isso até dá outro assunto para um outro vídeo, né? Então, adiantando o tempo, ó, o Sol nascendo lá no dia 5 de abril. Se a gente adianta aqui a data, 5 de abril, ó, 6 de abril, 7, 8, 9, 10 de abril, 11, 12, 13, enfim. Se eu vou adiantando aqui as datas, repara que o Sol vai nascendo cada vez mais para a esquerda, né? E mais cedo, né? Aliás, nasce mais tarde, né? Ele está descendo. Se a gente vem para hoje aqui, dia 20 de maio, então 20 de maio, eu já tenho que colocar mais tarde aqui, porque o Sol nasce mais tarde. Está nascendo aqui depois dos 70 graus. Antes ele estava nascendo antes do 80, agora depois dos 70. A mesma coisa para o Sol se pôr, né? Vou voltar aqui a atmosfera e adiantar aqui o tempo para o Sol se pôr. Então vamos lá, o Sol vai subir, dar a volta dele. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó, uma observação. O Sol está nascendo aqui, repara que a Lua está uns 20 graus acima do Sol, né? Nascendo junto com ele. Se a gente olha para a foto do professor Rogério, no dia de hoje, cadê? 20/5. Nessa foto aqui do professor Rogério, você não vê Lua aqui, né? Tem uma Lua por aqui, tá? Só que está em Lua nova, né? A face visível dela não está iluminada, né? A face que virada para a gente não está iluminada, então a gente não enxerga ela aqui com esse brilho da atmosfera, né? Mas a Lua está aqui. Enfim, se eu acelero um pouco aqui, o Sol vai subir. Até poderia dar zoom aqui na Lua para ver como é que ela está hoje, né? Para quem... Ó, tá assim. Então não vai dar para a gente ver mesmo no céu, né? Tá? Enfim. Vamos voltar aqui, adiantar o tempo para o Sol se pôr para a gente ver a questão do pôr do Sol, né? Então, 8 horas, 9, enquanto o Sol vai subindo, eu vou indo lá para oeste. Então aqui, próximo do oeste, adiantar mais o tempo aqui. Opa, olha lá o Sol se pondo aqui à direita de oeste, né? Foi mais ou menos... Eu vou tirar essa atmosfera por causa dessa árvore que está grande demais aqui, né? Atmosfera não, superfície. Bom, então tá aqui. O Sol está se pondo, vou colocar aqui quando ele passa pelo zero. Aqui. O Sol está se pondo aqui mais que 290, 292 graus de azimuth, à direita do oeste, né? Lembra lá das fotos da Heloísa? A primeira foto que ela tirou foi dia 9 de maio. Aliás, de abril. Então, 9 de abril, o Sol estava aqui se pondo lá no meio das antenas do Pico do Jaraguá. Imagina aqui no 280 graus. Agora, dia 18 de maio, que foi a outra foto que ela tirou, o Sol se pôs mais cedo, né? Porque a gente está caminhando para o inverno. E eles se pondo aqui no 292, enfim, tá? Então, bem para a direita do oeste. Reparem a diferença, então. Dá para voltar aqui a superfície, né? Se quiser tirar a atmosfera de novo, enfim, dá para brincar com essas coisas, né? Bom, dá vontade aqui de ficar falando meia hora, mas vamos olhar algumas situações.
Por exemplo, em Brasília, que tem uma latitude de menos 15 graus. Em dezembro, o Sol nasce aqui mais para a direita, passa bem lá em cima e se põe aqui no oeste. Em setembro e março ele nasce no leste, e em junho ele nasce aqui mais para a esquerda e se põe aqui. Se a gente vai para outra cidade, por exemplo, Nova York tem uma latitude mais 40 graus, está no hemisfério norte. As datas de nascer do Sol aqui são as mesmas, tá? Em setembro e março ele nasce no leste, em junho mais para a esquerda, em dezembro mais para a direita. Só que olha a diferença. Em dezembro, como lá a latitude é positiva, ele sobe inclinado para a direita, né? Então ele sobe aqui em dezembro e só dá uma voltinha e se põe. Enquanto que em junho ele dá toda essa volta, passa bem lá no alto, esquenta bem o dia e se põe. Então aqui em junho para eles é o começo do verão, porque vai ter muito mais sol, né? Vai nascer bem mais cedo, se pôr mais tarde, passar lá em cima. E em dezembro é o começo do inverno, né? Porque é o menor percurso do Sol. Repara que não é o dia que seria o mais frio, né? O solstício. É o dia... aliás, não é no meio do inverno que vai ser mais frio, mas quando começa o inverno é que está no menor percurso do Sol visível, né? Enfim... Tóquio, por exemplo, latitude mais 35, então parecido com Nova York, dezembro começa o inverno, junho começa o verão. Cidade do México, 20 graus positivo, também vira caído aqui para a direita, só que Sol passando bem aqui, mais em cima, em junho, né? Perto do zênite. Então é uma cidade bem mais quente, tem Sol mais em cima aqui do que Tóquio, que o Sol sempre passa aqui mais para a direita e nunca passa aqui em cima a pino, né? Por fim, Quito, capital do Equador, latitude 0. Então repara que em dezembro e em junho o percurso é igualzinho. Tá? Em termos de sol, para quem está próximo da linha do Equador, o verão e o inverno não tem diferença. Né? E o outono e a primavera é que tem o sol mais intenso aqui passando próximo do zênite. Né? Essa característica, tá? Mais uma aqui, Buenos Aires e Sydney, latitude menos 35. Sol inclinado, só que agora para a esquerda, também não passa aqui no zênite. Né? Só que o junho é o inverno e dezembro o verão. Tá? Bom, então, para finalizar, voltamos aqui às fotos. Aí dá para entender por que começo de abril o Sol estava nascendo no meio das montanhas aqui na vista do professor Rogério. Depois, começo de maio, já está nascendo aqui para a esquerda dessa montanha e agora já finalizando a montanha. Repara que ainda vai vir um pouco mais para a esquerda até dia 20 de junho, né? Então, até dia 20 de junho, voltando aqui, 20 de junho é o limite para a esquerda. Depois ele começa a voltar para a direita de novo. Tá? Então, aqui... Ele ainda vai vir até dia 20 de junho. Lembrar o professor Rogério, se ele conseguir tirar uma foto dia 20 de junho, daqui a um mês, vai ser o máximo para a esquerda. Depois vai começar a voltar, né? No caso do pôr do sol, se a Heloísa também conseguir tirar foto ali no dia 20 de junho, o sol vai estar se pondo mais para a direita aqui, no limite da direita, depois começa a voltar para a esquerda, né? Última questão, então. Aqui a gente já viu, primavera. Bom, essa imagem aqui é da Federal do Rio Grande do Sul. Então lá na Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre está uns 30 graus também de latitude. Então a inclinação aqui é de 30 graus. Esse 23,5 é com relação solstício, com relação ao equinócio, equinócio com relação ao solstício, né? Não a inclinação da latitude. Quanto tempo leva o Sol para vir do solstício de dezembro, passar pelo equinócio de março, passar pelo solstício de junho, voltar para o equinócio de setembro e voltar para o solstício de dezembro? Quer dizer, esse tempo que leva para o Sol ir para a direita e para a esquerda e voltar exatamente para os limites é o que a gente chama de ano, né? E define o que a gente chama de ano solar. O tempo que ele leva para ir para um lado e voltar para o outro, 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Isso vai definir o nosso calendário e o porquê dos nossos anos bissextos e outros anos ali que a gente precisa comentar depois, né?
nem todo ano, a cada 4 anos, é bissexto, né? Depois a gente conversa sobre isso numa discussão sobre calendários. Enfim, então a gente vai definir essas estações justamente com isso. Quando que começa o verão? No dia que o Sol está mais no limite para a direita. Quando que começa o inverno? No dia que o Sol está mais para o limite da esquerda. Quando que começa a primavera e o outono? Quando ele está no meio, né, do percurso anual. Ou indo para a direita, seria a primavera, ou indo para a esquerda, que seria o outono. Tudo bem? Acho que é isso. Já falei demais. Bom, então, bons estudos para vocês. Espero que esses vídeos estejam servindo para relaxar um pouco. Eu vou aproveitar também se um dia a gente voltar às atividades normais, eu vou usar esses vídeos também, claro, né? É material que a gente pode usar nas aulas. Mas eles estão sendo feitos para a gente aproveitar um pouco esse momento em casa para aprender mais e mais, né? Então, boa semana aí para vocês. Bom feriado, né? Hoje é um feriado. E até a próxima.